Olá, pessoal. Boa noite a todos. Que bom estar com você mais uma vez essa noite. Seja bem-vindo. Esse é o nosso encontro de Crescendo na Palavra. Todas as quintas-feiras, os irmãos da Igreja Presbiteriana Central em Vicente Pires, nós nos reunimos para estudar a Palavra de Deus. Nós nos unimos no mesmo propósito de sermos expostos à Palavra do Senhor e sermos edificados pela Palavra do Senhor. Estamos nós hoje aqui, mais uma vez, e na nossa série de provérbios, proverbiando. Hoje é o nosso terceiro encontro de proverbiando, que é essa ideia de estudar os provérbios, estudar o livro de provérbios e andar conforme aquilo que nós estamos estudando. Portanto, não é apenas uma teoria, mas é a ideia de sendo mudado o nosso coração, ganhando novas consciências, a nossa vida, a gente possa caminhar com celeridade e caminhar como testemunha de Jesus. Portanto, que bom que você está aqui com a gente nessa noite. Eu espero que você esteja ouvindo bem. Se tiver algum probleminha aí no áudio, você pode comunicar com a gente, que nós vamos melhorar aqui, tá bom? Mas sejam todos bem-vindos. Eu quero orar por você antes de nós iniciarmos os nossos estudos. Amém? Pai, nós te damos graças por estarmos juntos mais uma vez, virtualmente, mas também unidos no mesmo espírito, em oração e louvor ao teu nome. Dá-nos a tua graça e fala ao nosso coração nesta noite de maneira maravilhosa. Que a tua palavra venha a nós como chuva que regue o nosso coração. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Como já antecipei a vocês, nós estamos estudando Provérbios e nós iniciamos esta série a semana retrasada com o nosso pastor Herbert, que nos fez uma introdução. Na semana passada, a Alzenir também nos fez uma introdução sobre o livro de Provérbios, e hoje eu vou complementar, ou seja, juntando o que eles disseram, o que foi importante nas aulas anteriores, o que de fato, assim, nos motivou muito a continuar estudando. As duas aulas que nós ouvimos aqui, de fato, nos aqueceram o coração para que a gente continue estudando este livro que certamente será bênção para a nossa vida. Será bênção para a nossa vida. E hoje nós vamos continuar complementando essa introdução. Ok? Espero que você esteja aí com a sua Bíblia na mão, juntamente com toda a sua família em casa, reunido para esse tempo e para esse momento especial. É verdade que viver próximo a pessoas sábias é muito bom. Aliás, você deve conhecer alguém que tem pouco conhecimento, pouca informação, mas que é uma pessoa muito sábia. Todos nós conhecemos alguém assim. Por outro lado, também conhecemos pessoas que têm todo o conhecimento, são formadas, têm seus diplomas, e toda a sua o seu currículo acadêmico muito elaborado, no entanto, pouca sabedoria. Encontramos sabedoria em jovens, pessoas mais novas, e às vezes não a encontramos nos cabelos grisalhos, onde normalmente a gente gostaria de encontrar sabedoria. Portanto, sabedoria é aquilo que diz Tiago: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E vamos pedir sabedoria ao Senhor nesta noite, porque não há nada melhor que ter sabedoria, saber lidar com as coisas da vida. Eu diria, e provavelmente uma aposta segura, dizer que a maioria das pessoas hoje não estão muito interessadas em sabedoria. Elas estão interessadas em sucesso, as pessoas estão interessadas em dinheiro, as pessoas estão interessadas em diversão, entretenimento,
Muita gente está interessada em estudar, não estou dizendo que essas coisas não são boas, mas procurar sabedoria não é assim um ideal popular do nosso tempo. As pessoas querem ser queridas, querem ser bem aceitas, querem ter boa reputação entre todos, quer ter muitas curtidas aí na sua página da internet, mas sabedoria pouca gente está buscando. Não é o seu caso, obviamente, porque você está aqui estudando sabedoria. Então, espero que você seja agraciado essa noite com sabedoria do alto. Bom, o que é sabedoria? Eu queria começar conversando com você sobre o que é sabedoria, ou tentar fazer uma distinção entre conhecimento, sabedoria e discernimento. O que é conhecimento, o que é sabedoria e o que é discernimento? Porque às vezes nós fazemos uma certa confusão com esses três assuntos tão importantes para a vida da gente. Na sabedoria popular, as pessoas dizem o seguinte, que conhecimento é você saber que o tomate é uma fruta. E sabedoria é você saber que não pode colocar o tomate numa salada de frutas. Então, vejam que conhecimento é uma coisa e sabedoria é outra. Ou seja, conhecimento é ter a informação sobre alguma coisa e sabedoria é a capacidade de lidar de maneira madura com aquela informação. Mas vamos aqui a algumas informações mais didáticas para você. Por exemplo, o que é conhecimento? Não é? Conhecimento é o acúmulo de fatos e dados que você aprendeu ou experimentou. É estar ciente de algo e ter informações. Na verdade, o conhecimento refere-se a fatos e ideias que adquirimos por meio de estudo, pesquisa, investigação, observação ou experiência. Então, tudo aquilo que nós acumulamos na nossa vida, que nós que nós experimentamos, que nós investigamos, que nós estudamos e que nós vamos acumulando na memória, isso nós chamamos de conhecimento. E o que é a sabedoria? A sabedoria é a capacidade de discernir e julgar os aspectos desse conhecimento. Se esse conhecimento é verdadeiro, se ele é correto, se ele é duradouro, se ele é aplicável à vida. Então, a capacidade de aplicar esse conhecimento ao esquema maior da vida é o que nós chamamos de sabedoria. Ou seja, é saber porque algo existe e qual o significado disso que existe para a sua vida. Então, isso é sabedoria. Por outro lado, discernimento. O discernimento é a compreensão mais verdadeira de sua vida e a visão geral de como esses fatos vão se entrelaçando. Ou seja, o discernimento é à medida em que eu tenho conhecimento e, a partir do julgamento, isso me dá sabedoria para lidar com esse conhecimento, a partir do conhecimento, da sabedoria, eu vou partir para o discernimento, que é essa capacidade de entrelaçar todos os conhecimentos e toda a sabedoria para o bem da vida e conhecendo o fundamento de todas as coisas. Então, conhecimento é informação, sabedoria é compreensão e discernimento é a consciência da essência subjacente em todas as verdades, ou de uma verdade. Então, o discernimento é que faz com que a gente defina qual é a essência de todo o conhecimento, a sabedoria que nós adquirimos ao longo do tempo. É meio complicado, né? Vou tentar facilitar aqui. Eu anotei umas coisas interessantes aqui, eu não sei quem é o autor, né? E por isso não vou nominar aqui, mas achei importante compartilhar isso com você para a gente entender essa diferença de conhecimento, sabedoria e discernimento. Veja comigo. Conhecimento é saber como administrar seu dinheiro, orçando, gastando e economizando. Então, isso todo mundo já sabe, isso é conhecimento. O que é sabedoria?
Sabedoria é entender que o dinheiro afeta a qualidade da sua vida e de seu futuro. Isso nós sabemos também. E o que é discernimento? Discernimento é perceber que o dinheiro é simplesmente uma ferramenta a ser usada e que não tem nenhum significado inerente além de sua utilidade. Então percebe? A gente tem um conhecimento de que o dinheiro é importante e serve para muitas coisas, aprendemos a lidar com o dinheiro e sabemos que o dinheiro afeta a nossa vida, a qualidade da nossa vida e do nosso futuro, que é a sabedoria, e discernimos que o dinheiro não é algo que deve tomar conta da vida da gente. Ele é apenas algo para ser utilizado, ele não deve tomar o nosso coração. Então, quando você junta esses três elementos, o conhecimento, a sabedoria e o discernimento desses fatos, você então vai ganhando a essência na sua vida. Um outro exemplo interessante sobre conhecimento, sabedoria e discernimento, do mesmo autor. Conhecimento é aprender a pintar e usar essa habilidade para cultivar um meio de vida. Então, o conhecimento, eu posso ir para uma faculdade, para uma escola, aprender a pintura, aprender a pintar. Conhecimento. O que é sabedoria? É expressar a minha paixão por meio dessa pintura e entender que a arte é uma forma de comunicação que toca a vida de outras pessoas. Então, a minha pintura transcende a minha necessidade pessoal, né, de ter uma vida profissional, de ter os meus recursos, e eu entendo que essa pintura toca a vida das pessoas. Ou seja, a sabedoria me leva a entender que, para além da tela, há uma expressão da minha alma que as pessoas conseguem compreender. E o discernimento é perceber que todas as coisas podem ser arte e que criar sua arte contribui para a compreensão e a expressão da essência do mundo ao seu redor. Então, percebe? Você pinta porque aprendeu a pintar numa escola, conhecimento. A partir do conhecimento, você vai à sabedoria, que é entender que essa pintura carrega uma paixão, que você expressa alguma coisa a partir dela, e que as pessoas são, então, tocadas por essa pintura que você fez. Então, isso faz com que aquele conhecimento, aquela habilidade ganhe novas concreções, e o discernimento é perceber que tudo na vida pode ser arte, pode ser utilizado para o bem de todos e para a compreensão e a expressão da essência do mundo. Então, percebe que são coisas que, se aliadas na nossa vida, vão nos dando substância, vão nos dando maturidade, vão nos dando entendimento das coisas simples. Mais uma informação para você sobre conhecimento. O autor desconhecido aqui diz que conhecimento é saber quais coisas, quais as práticas, quais as pessoas e prazeres o fazem feliz. Então, conhecer as coisas que me faz feliz, isto é conhecimento. E o que é sabedoria? Sabedoria é saber que, embora essas coisas possam me trazer prazer, a felicidade não deriva das coisas. Então, eu conheço as coisas que me dão prazer, mas a sabedoria me ensina que essas coisas que me dão prazer, não é, na verdade, elas não, as coisas o que me traz a felicidade não deriva de coisas, situações ou pessoas. Por quê? Porque a felicidade vem de dentro e é um estado de espírito temporário, que não depende de pessoas, nem situações, nem coisas. E o discernimento? O discernimento é saber que a felicidade não é o propósito da vida. Discernimento é saber que a felicidade não é o marcador da qualidade de vida. A felicidade é apenas um dos momentos fugazes que nós temos na vida, que nós enfrentamos. São emoções que fazem parte da nossa vida, mas não constituem a nossa vida. São apenas experiências. Portanto, conhecimento, sabedoria e discernimento são valiosos e têm um lugar importante nas nossas vidas e deveria ter. E é isso que nós estamos buscando. Como fazer com que o conhecimento se torne em sabedoria e a sabedoria nos ajude a discernir
todas as coisas. A grande dificuldade que nós enfrentamos é acharmos que a aplicação desses elementos na vida da gente são intercambiáveis, ou seja, nós fazemos uma mistura, né? E a nossa mente, no engajamento de compreender todas as coisas, às vezes se prejudica e a gente fica perdido. Então, a ideia de estudar Provérbios é tentar refletir na vida, sobre a vida e para a vida, buscando a compreensão e o entendimento de todas as coisas. Ok? Eu queria dar essa introdução aqui para vocês, para nos ajudar a fazer uma leitura melhor de Provérbios. Bom, então o que é Provérbios? Provérbios é um dos livros do Antigo Testamento, já foi dito anteriormente, e que faz parte daquela seleção de livros do Antigo Testamento chamados livros poéticos, que são compostos por Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. São chamados livros poéticos, e entre eles está Provérbios. Provérbios contém 31 capítulos e, majoritariamente, foi escrito por Salomão. Então, Provérbios é sabedoria divina aplicada aos problemas da vida cotidiana. O pastor Herbert, na sua aula inicial, disse que Provérbios é o óbvio seguido do inesperado. Então, é aquilo que as pessoas sempre dizem, é óbvio, isso eu já sei. Mas quando ele estuda e ganha sabedoria, o inesperado acontece. O inesperado vem, o óbvio passa a ser inesperado na vida de alguém. Ou como a Alzeni disse na sua aula também, né, que Provérbios é o manual para evitar problemas na vida. Olha que coisa interessante. Você quer evitar problemas? Vamos estudar Provérbios. Vamos tentar compreender o livro de Provérbios. Um fato interessante que eu queria chamar a sua atenção, que nos ajuda a pontuar. Salmos e Provérbios estão nos livros poéticos, na seleção de livros poéticos, como eu acabei de lhe informar. Né? Há uma característica diferente entre esses dois livros poéticos. Salmos, ele faz referência à minha intimidade com Deus. São as orações, é a minha relação com Deus. Os salmos tratam do meu louvor, da minha oração, das minhas petições, das minhas súplicas, das minhas canções a Deus. Portanto, eles tratam da minha relação íntima com Deus. Em Salmos eu aprendo a como me relacionar com o Pai. Em Provérbios, fala da minha relação com o outro, com o próximo, com o semelhante. Portanto, Provérbios fala da minha relação com as pessoas. Se em Salmos eu aprendo a me relacionar com Deus e ganho maturidade nessa relação, em Provérbios eu aprendo a me relacionar com as pessoas e ganhar conteúdo, compreensão, maturidade nesta relação. Por isso ser um livro tão importante. Essa coleção de sabedoria prática para a vida, que contém inúmeras declarações curtas e memoráveis, né? São os aforismos, aquela série de ditados, de frases pequenas que contém grandes informações, que possui uma só frase, um só conceito, né? Se define inúmeras práticas da nossa vida diária. Na estrutura de Provérbios, nós temos inúmeras declarações individuais, sem muito contexto ou organização por tópico. Você já deve ter visto, dá para perceber que em Provérbios você não consegue fazer uma sequência de leituras. Eles são textos soltos, versículos soltos, frases soltas. Né? A Alzeni disse uma coisa interessante na última aula. Ela disse que a desorganização de Provérbios é um fato natural, dado a desorganização da nossa vida. Porque em Provérbios vai se falar sobre a família, sobre o pai, sobre a mãe, sobre os filhos, sobre os casais, sobre os negócios, sobre a vida, sobre plantação, sobre o clima,
sobre a cidade, sobre inúmeros temas, e como isso está desorganizado na vida. A desorganização de Provérbios faz com que, na compreensão dos textos lidos, nos dê, ou dos versículos, ou das frases, ou dos provérbios lidos, nos dê uma compreensão maior da vida. Um outro ponto interessante que nós falamos e queremos chamar a atenção é que não há uma preocupação em Provérbios relacionada a uma teologia. Não há uma ideia em Provérbios de se falar sobre Deus do ponto de vista teológico, nem sobre soteriologia. Em Provérbios, nós não encontramos uma ideia de uma teologia sistemática. Não, são provérbios, são falas. Ele não é um livro teórico, não é um livro filosófico. Provérbios é como fazer as coisas. É um livro, como disse o pastor Ebert, né, que não contém promessas. São observações, são conselhos, são maneiras de se viver a vida, sobre aquilo que você pode fazer para viver a vida de maneira sábia. Os provérbios também não estão soltos na história sem as literaturas que lhes são contextuais. Então, esse tipo de literatura chamada sapiencial, na época de Salomão, era muito comum e muito presente no seu tempo. Os egípcios, os babilônicos, os caldeus, todos esses povos possuíam também os seus provérbios, possuíam os seus salmos, né? E eles coexistiam juntos ali, as semelhanças significativas entre eles. Por exemplo, os egípcios tinham lá a instrução de Ptah-hotep, era um tipo de sabedoria. Havia ali nos egípcios ensinos de Amenemope, que também eram escritos de sabedoria, a instrução de Ani. Os babilônicos tinham a instrução de Shuruppak, os conselhos de sabedoria, as palavras de Aicar e tantos outros que estavam presentes entre aquele povo. Portanto, as sabedorias nos ensinam, por meio de princípios curtos, né, e pontos relevantes, que não se devem ser considerados como leis ou como promessas universais, mas como práticas a serem observadas na vida de cada um. Um teólogo chamado Phillips disse algumas coisas sobre isso que eu queria ler aqui para você. Abre aspas. Os provérbios são maravilhosamente bem-sucedidos em ser o que são, provérbios. Mas eles não são profecias faladas ou teologias sistemáticas. Os provérbios apresentam observações pontuais destinadas a serem memorizadas e ponderadas, nem sempre destinadas a serem aplicadas em toda a linha, a todas as situações, sem qualificação. E continua mais. Os próprios provérbios deixam isso claro. Um provérbio não é uma fórmula mágica, trazendo sabedoria e bênção por encantamento. Como que se você repetisse o provérbio, se você fixasse ele na parede, ou utilizasse aquele provérbio com mais frequência, como que se isso se tornasse uma mágica e tudo acontecesse naturalmente na sua vida. Não. Os provérbios são práticas para a vida diária. Aliás, Provérbios 26, verso 7, diz assim: como as pernas do coxo, que pendem inúteis, é um provérbio na boca dos tolos. Então, apenas o provérbio na boca de alguém, e se esse alguém é um tolo, ou seja, aquele que não coloca em prática, é como as pernas do coxo. Não tem valor algum, não sai do lugar. Por isso que a nossa proposta é proverbiando, que é essa ideia de não ser tolo, mas de ser prudente, de ler, refletir e praticar aquilo que nós estamos lendo com consciência. Muito bem. Então eu queria aqui partir
para uma parte importante dessa nossa reflexão de hoje. Quais os propósitos do livro de Provérbios? Isso está no próprio livro de Provérbios. Eu queria ler com você Provérbios capítulo 1. A Alzeni leu na semana passada, eu queria repetir mais uma vez. Provérbios capítulo 1, do verso 1 ao verso 6. Porque ali estão os propósitos pelos quais foram escritos estes provérbios. E tantos outros que aqui não estão. Dizem que, o 1 Reis fala que Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios, né? Muita coisa. Então está aqui, ó, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Olha os objetivos de Provérbios: para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras que dão entendimento, para instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e bom senso aos jovens. Que os ouçam também o sábio, para que aumente seu conhecimento, e o que entende, para que adquira habilidade. Para compreender provérbios e parábolas, as palavras dos sábios e seus enigmas. Então, na introdução do livro de Provérbios, ele coloca esses 5 propósitos ou objetivos pelas quais devemos ler e refletir sobre os provérbios. E o primeiro deles está escrito para dar conhecimento, sabedoria e instrução. Provérbios está escrito para que a gente conheça a sabedoria e a instrução, ou o ensino. Ora, você considera que precisa de sabedoria? Você entende que precisa de ensino para a vida? Você reconhece que precisa conhecer, saber e viver? Se você afirma que sim, então ler Provérbios vai ser maravilhoso para você. Será fundamental para a sua vida, para as suas relações, sejam quais forem elas. Nós estamos vivendo na era da informação, mas certamente não estamos vivendo na era da sabedoria. Isso é uma realidade triste. Nós temos muita ostentação de conhecimento, nunca se teve tanto conhecimento e tanta informação a todo tempo, em todo momento. Mas ao mesmo passo também, nunca se teve tanta falta de prudência e tanta tolice e tanta gente nécia, imprudente, gente destruindo a sua vida e a vida dos outros por falta de sabedoria. Então, quem quer sabedoria, quem quer maturidade, quem quer viver a vida de maneira plena, integral, como alguém que é capaz de discernir as coisas, precisa ler Provérbios diariamente. Então, vem com a gente conhecer a sabedoria e o ensino. Vamos caminhar juntos. Esse é um primeiro propósito do livro de Provérbios. Segundo propósito, segundo o próprio livro está nos ensinando, é que Provérbios é escrito para perceber as palavras que dão entendimento. Perceber as palavras que dão entendimento. Provérbios está escrito para ser uma referência sobre aquilo que a gente lê. Provérbios é a leitura da leitura. Então, é a partir da leitura de Provérbios que você vai ganhar entendimento e discernimento daquilo que você lê. É a leitura da leitura, é a referência sobre a visão daquilo que você leu. Então, você lê alguma coisa, lê alguma informação, você lê a vida, você lê os problemas da vida, você está exposto à vida o tempo todo, e Provérbios é a leitura da vida a partir do plano de Deus.
é a leitura dos problemas da vida a partir do plano de Deus. Por isso que ler Provérbios é para que a gente perceba as palavras que dão entendimento, para que a gente conheça aquilo que dá entendimento, para a gente discernir os tempos. A terceira razão pela qual foi escrito Provérbios, e a gente deve ler Provérbios, é que ele é para instruir em sábio procedimento, justiça, julgamento e equidade. Provérbios é assim como uma escola de sabedoria. Nós chegamos diante de Provérbios ali com o coração e com a mente abertos para receber os ensinamentos que nos levam a proceder sabiamente diante de tudo que acontece na vida. Eu me lembro de Salomão, todos conhecem essa história, Salomão diante daquelas duas mulheres que lutavam pelo mesmo filho, né? E quando chegam diante de Salomão para resolver, porque as duas estavam reclamando ser a mãe do mesmo filho, Salomão, ali no momento de pura sabedoria, né, colocou a criança diante das duas mães e disse o seguinte: bom, vamos resolver isso agora de maneira prática. Eu vou cortar o menino ao meio, pegou a espada e vou cortar o menino ao meio, eu dou a metade para uma, a metade para outra e está tudo resolvido. Cada um fica com a sua parte. E naquela hora, uma das mulheres disse: não faça isso, entregue a outra. E aí Salomão disse: não, o filho é teu, pode pegar, porque uma mãe não deixaria que aquilo acontecesse. Então, a instrução, Provérbios, é para nos instruir no sábio procedimento, na justiça, no julgamento, na retidão e na equidade. Ler Provérbios dá a nós aquela capacidade de julgar as coisas da maneira correta, se não perfeita, mas pelo menos correta do ponto de vista humano. Então é importante para todos nós que estamos expostos a julgamentos diariamente. Uma outra razão pela qual foi escrito Provérbios, é o quarto propósito, é para dar prudência aos simples e aos jovens conhecimento e discrição. Ei, os jovens que estão me ouvindo aqui, Provérbios é para dar conhecimento e discrição aos jovens. Então, leiam Provérbios e para os simples, dar eles prudência. A palavra simples aqui está relacionada àquela pessoa que está com a mente perigosamente aberta. Então, uma pessoa que recepciona tudo, que é crédula em tudo, tudo que ela ouve, ela recepciona, ela aceita, é uma pessoa ingênua do ponto de vista do conhecimento. Tudo que lhe aparece, seja de onde vem, ela recepciona com muita facilidade. É esse simples que ele está dizendo aqui. Pois é, o Provérbios é para instruir os simples, para dar prudência aos simples, para o simples aprender a julgar as coisas, para o simples se exercitar nas suas convicções, para o simples começar a pensar melhor, a testar melhor as coisas, todo o conhecimento, para que ele aprenda a julgar todas as coisas que lhe são postas diariamente. Esta é uma razão para a qual nós devemos estudar Provérbios. Mas não é só para os simples. O livro está dizendo que o homem sábio ouvirá e aumentará o conhecimento. Então, mesmo aquele que é sábio, ao ler os Provérbios, vai aumentar o seu conhecimento. E o homem de entendimento alcançará sábios conselhos. Então, aquele que já se julga o sábio, vai ler Provérbios também, porque vai aprender a aconselhar com sábios conselhos. Portanto, o Provérbios é um livro que o Salomão está escrevendo como um dos homens mais sábios da história, e está dizendo: eu leio o que eu estou escrevendo para vocês porque me servem de conselho para a vida. Então é para todas as pessoas. E por último, Provérbios é para entender provérbios e enigmas. Provérbios é um livro
para a gente compreender os enigmas da vida, para nos ajudar a resolver os problemas da vida, as coisas difíceis, aquilo que se nos apresenta diariamente e das quais nós ficamos sem saber o que fazer, seja numa relação matrimonial, seja numa relação paternal, seja na relação com os filhos, seja na relação profissional, religiosa, em todos os ambientes. Em Provérbios nós encontramos ali sabedoria, nós encontramos conselhos, sugestões para a vida da gente. Portanto, assim como o autor do livro nos convida a estudar, a ler e a refletir, eu também convido você para refletir e para juntos a gente dedicar tempo lendo Provérbios. Faremos isso aqui às quintas-feiras, não sei até quando, mas estaremos aqui, sempre, em um provérbio, em outro, estudando, refletindo e buscando conhecimento e a sabedoria de Deus. Para finalizar, eu queria deixar aqui um comentário da Bíblia, O Peregrino, que diz o seguinte, que em Provérbios nós temos 3 eixos principais, né? E esses eixos possuem lados opostos. Então, quando você lê Provérbios, você até pode entrar em um dos lados, mas precisa sair do outro. Então, por exemplo, no plano sapiencial do conhecimento, nós temos o sensato, ou o prudente, e o nécio, ou o tolo. Então, em Provérbios, você tem o homem prudente e o homem tolo. Quem é você? Eu oro para que, se algum de nós em tolice entramos, que a gente saia prudente. O outro eixo de Provérbios é o eixo do plano ético, do homem nobre, honrado, e do homem perverso. Então, essa figura está presente. Ao ler Provérbios, você vai identificar o homem perverso e o homem nobre, o homem honrado. Como nós estamos? E o terceiro eixo em Provérbios é o bem-sucedido e o fracassado. Isso fala do plano existencial. O mundo tem o seu parâmetro de homem bem-sucedido e de homem fracassado. E Provérbios tem o seu parâmetro de homem bem-sucedido e de homem fracassado. Quem é você? Então nós vamos ler Provérbios. E você vai se encontrar em Provérbios. Eu vou me encontrar em Provérbios. Nós vamos nos encontrar em Provérbios. Eu espero que, se a gente entre nécio, saiamos prudentes e sensatos. Se a gente entrou aí na leitura de Provérbios como homem mau, homem perverso, que a gente seja transformado e saia como homem nobre, honrado. Se entramos fracassados, que saiamos bem-sucedidos, conforme a palavra do Senhor. Esse é o desejo do meu coração para você e para a nossa vida. Portanto, para se beneficiar dessa leitura maravilhosa do livro de Provérbios, é preciso ter coragem para ver o mundo como ele é preciso ter coragem de encarar as coisas como são, é preciso entrar de cara, é preciso perceber a vida como ela é preciso quebrar os conceitos, preconceitos, racionalizações, desculpas, modismos, todo tipo de percepção tradicionalista, perspectivas de autorrejeição. Tudo isso você precisa deixar de lado e entrar com a cara limpa em Provérbios e para enxergar as coisas como são. É para você ler, como diz o escritor, que é melhor você ir para casa onde há luto do que onde há festa. Então você precisa entrar com a cara limpa nisso, para você entender de fato qual a razão que se encontra maior sabedoria na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Então, é preciso ter coragem, é preciso diminuir a velocidade, é preciso parar um pouco, respirar, é preciso se sentar e estar totalmente entregue a esse manual de instruções para a vida da gente. É ler em pequenas doses e deixar que isso vá
alimentando a nossa vida, como assim um perfume que você vai sentindo a fragrância pouco a pouco. Pois é preciso descansar e deixar que isso vá abundando em você, crescendo na sua vida, tá bom? E é esse convite que eu faço para a gente continuar aqui, porque tudo isso, o princípio disso tudo é o temor do Senhor. É o que a gente vai ver na próxima semana. O princípio de toda a sabedoria é temer ao Senhor, é o temor do Senhor. Como disse Alzeni na aula passada, é a confiança no Senhor. Então, este é o caminho que nos leva à sabedoria, o temor do Senhor, o respeito, a honra, a obediência, a reverência ao Senhor. É isso que nos leva ao conhecimento, que nos leva à sabedoria. E a partir desse olhar que nós vamos encontrar o amor de Deus em toda parte. Porque nem tudo o que acontece na nossa vida será agradável. E nem todas as palavras que você vai ouvir serão amáveis. Mas receba tudo na vida como um presente e um ensino. E você vai perceber como você vai amadurecer na vida e para a vida. Salomão escreveu os Provérbios e reuniu muitos ensinos para mim e para você. Ensinos de valor assim incalculável, como o valor do silêncio. Nós vamos aprender sobre o valor da paciência, o valor da bondade, da generosidade. Vale a pena ser honesto? Vale a pena ser honesto? Qual o valor da honestidade? Qual o valor das boas relações? Qual o valor das boas amizades? Qual o valor da palavra dita na hora certa? Por outro lado também, Salomão nos chama a atenção para aquilo que faz mal à vida, aquilo que não constrói. Ele diz que fofocas, impaciência, egoísmo, ganância, desonestidade, essas coisas nos diminuem, essas coisas nos tornam menores, nos fazem perversos, nos fazem tolos. E ele nos chama ao aprendizado, à sabedoria, ao crescimento, à maturidade. E temer ao Senhor é o princípio de todas essas coisas. Portanto, Provérbios é um livro para treinar uma pessoa, para treinar você, para me treinar, para nos formar ativamente a personalidade e nos mostrar como a vida é e nos dar condições de administrá-la da maneira que Deus a vê. Tá bom? Então, fica o meu convite para que a gente continue aqui, estudando Provérbios, todas as quintas-feiras, às 20 horas, deste mesmo lugar, nesse mesmo horário. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus abençoe o seu lar. Terminando, eu gostaria de continuar, né, orando juntamente com vocês pelos nossos irmãos que ainda continuam enfermos esses dias. Então, continuemos orando pelo nosso irmão Ismael, continuemos orando pelo irmão Cleiton, que é amigo do Marcos, nos pediu oração. Vamos continuar orando pela mãe do Edmilson, né? E tantos outros que necessitam das nossas orações. Oremos para que a graça de Deus esteja sobre eles, tá bom? Muito obrigado por ter estado aqui e a gente está de volta domingo. Domingo, às 19 horas, celebração comunitária. E se tudo tiver dado certo aqui, nesse nosso encontro hoje pelo YouTube, nós estaremos sempre por aqui agora, tá bom? Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, porque a tua palavra é viva e eficaz. E nesse nosso projeto de caminhar na leitura do livro de Provérbios, nós pedimos a tua graça, o teu amor, pedimos paciência para todos nós e suplicamos que haja em nós esse desejo árduo de estudar e de aprender cada dia mais para amadurecermos como cidadãos na terra que proclamam o nome do Senhor neste lugar, assim como é proclamado no céu. Dá-nos a tua graça, uma noite em paz, cura todos os irmãos que estão enfermos e traga a tua paz e alegria a todos, em o nome de Jesus.
Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite. Um abraço de graça a todos. Tchau, tchau.